Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós hoje vamos dar sequência a essa semana, esse último dia que nós estivemos juntos falando sobre o poder que há no sangue de Jesus. E também hoje o tema purificados para servir o Deus vivo. Então, propósito pelo qual você é santificado, purificado para você servir a este Deus poderoso. Vamos dar só uma pequena recapitulação, voltar um pouco naquilo que nós conversamos, não é? O que as Escrituras nos ensinam sobre o poder do sangue de Jesus? Você pode entender que desde os primórdios ali, depois que foi o pecado entrou e Adão e Eva tiveram que sair do jardim do Éden, daquele lugar tão lindo, Deus já estava trabalhando, com certeza até antes disso, porque a Bíblia fala que lá, antes de tudo, já Deus sabia que tudo isso ia acontecer, já tinha criado um plano para resgatar, redimir, pegar de volta aquele que havia se perdido por causa do pecado. E aí então vem a questão de uma vida de um, que seria aquele cordeirinho dado pela vida de outro. A morte era necessária para que tivesse vida, para que tivesse perdão. E aí vem então o sacrifício, mas todo o sacrifício mencionado no Antigo Testamento, sacrifício nos templos, sacrifício quando se apresentava uma criança, sacrifício quando seria apresentado um profeta, a palavra é sacerdote, né? Um pastor. Então, aquilo ali, todas aquelas cerimônias envolvia a presença do sangue. Mas todas elas, todo o derramar de sangue do Antigo Testamento já está apontando, mostrando, é um tipo, é uma sombra do que seria o verdadeiro, do que seria a presença e a vinda do Cordeiro de Deus, do sangue mais precioso. Então todos eles são um tipo, apontando sempre para Jesus. Para o maior dos sacrifícios, o maior de todos, o maior, mais precioso sangue é aquele vertido na cruz por Jesus, por você e por mim. E nós entendemos também nesses dias de estudos que nós não podemos, não existe aproximação a Deus sem a presença do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos libera, nos dá acesso a aproximar de Deus, a ter comunhão, a ter vida com Deus, sabe? Como pai, como filho, intimidade. Jesus entrou no Santo dos Santos. Era somente o quê? Uma pessoa, o sacerdote. A gente não podia ter acesso, mas Jesus nos fez esse acesso, de irmos diretamente a Deus. Podemos clamar, falar o nome do Pai e chegar a Deus. Estou aqui, eu preciso de Ti. Porque Jesus nos deu essa liberdade, esse acesso vivo, poderoso. Ele entrou ali por você e por mim. Então nós agora temos este acesso também. Mas é importante entender esse fato e também, claro, tudo isso que Deus fez, Ele nos redimiu. Redimir significa comprar de novo. Nós estávamos longe e Deus então põe ali, faz o plano da salvação, um plano tremendo, onde Ele nos compra, Ele nos toma de volta para si, nos comprou, mas o preço foi caro, o preço foi alto. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com diamante, não foi com dinheiro, foi com o mais puro, precioso sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus. Agora tem algo muito importante hoje que eu queria que você entendesse. Que você tem que ter fé e acreditar no poder que há no sangue de Jesus. Porque pouca fé, pouca concepção fraca, porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. A fé não é uma coisa abstrata. A fé, ela tem fundamento, é naquilo que você sabe, concreto, tem que crer. Então, se você crer aqui no sangue de Jesus, você acreditar que tem poder, você vai então viver as maravilhas e os milagres. Agora, se a tua concepção, a tua fé é fraca, né, no sangue, isso impede também as manifestações dos efeitos que esse sangue tem. E quais são os efeitos? Os efeitos são cura, libertação, sabe? Tudo que envolve reconciliação, santificação, pureza, transformação diariamente. Agora, se você não entende, a tua concepção é duvidosa, é fraca, você também vai viver poucos milagres, pouca cura, pouca libertação, porque não crê. Nós temos que crer. Nossa fé tem que ser operante.
tem que ser uma fé viva, porque Jesus fez tudo possível. O sangue foi derramado, Deus fez tudo por nós. Agora a nossa parcela, a fé, é conosco. Nós temos que crer no poder que há no sangue de Jesus. Crer que Ele é poderosíssimo e que Ele liberta. E quando você ora, você pode orar e clamar este sangue sobre a circunstância que parece impossível, sobre um filho, sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida, porque há poder no sangue precioso do Cordeiro de Deus, que é o nosso Salvador Jesus. Podemos entender também a necessidade da purificação. Nós somos reconciliados a Deus, Ele nos reconcilia. Quem é o reconciliador? Jesus. O sangue de Jesus derramado nos aproximou a Deus, Ele nos reconciliou a Ele. E nessa reconciliação, deu então a nós o privilégio de termos acesso ao sangue que nos purifica de todo pecado. E depois que somos purificados, nós estamos então no processo da santificação, cada dia mais como Jesus, cada dia mais tendo a mente de Cristo, cada dia mais em união, em unidade com a vontade de Deus, com os propósitos dele. Isso é santificação. Santificação não é ausência de pecado, porque pecado a gente vai sempre ter luta contra ele. Nunca vamos vencer e dizer, acabou minha luta com o pecado. Não, vai acabar o dia que chegar no céu. Aqui nós sempre vamos lutar. Mas então podemos dizer que santificação não é só a questão de ausência de pecado, é a presença de Deus. O que me santifica é Deus, a presença dEle, comunhão com Ele. Então isso vai nos levar hoje, agora, ao nosso tema desse dia, que fala aqui para nós, muito tremendo. Eu sou purificada pelo sangue para servir ao Deus vivo. Olha que tremendo um versículo que está em Efésios, no capítulo 2, e é o versículo 13, muito poderoso. Quero que você confira esta passagem. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que tremendo. Nós que estávamos longe, afastados de Deus, fomos aproximados a Deus por causa do sangue de Jesus. Isso é muito tremendo. Deus não quer ninguém longe dele. Eu criei todas as pessoas, eu aqui, todo mundo ali. Não. Deus quer intimidade, relacionamento com os seus filhos. E o pecado afasta. Por isso Jesus veio para aproximarmos, para nós estarmos próximos, tendo comunhão, tendo uma vida plena de relacionamento com o nosso Criador. Veja aí também, não somente Efésios, mas eu acho que em Hebreus, uma outra passagem muito forte, está em Hebreus, vai estar na tua tela, e diz assim, muito mais, é Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência para vivermos, para servirmos ao Deus vivo. É o sangue de Jesus que vai nos purificar para servirmos ao nosso Deus. Tem um propósito. O propósito da santificação para servir Deus, para dar frutos. Então nós temos que entender que a santificação, através do sangue de Jesus, é algo que nós temos que compreender, nós temos que ter comunhão constante nesse processo da santificação. Não é falar, agora eu vou servir um pouco Deus, vou estar um pouco na casa dele, vou me entregar pouco a ele e vou ter uma vida plena. Não é assim. O caminho da santificação é o caminho da rendição e de constante relacionar com Deus. Aliás, a Bíblia mostra para nós que santificação e intimidade com Deus andam juntos. Não tem como separar. O homem que é santificado, ele tem relacionamento com Deus. Aquele que tem intimidade e comunhão com Deus é um homem santo. A Bíblia sempre mostra isso para nós. Então, não tem como nós desvencilharmos. Sem a santificação, não poderemos chegar e ver a Deus. Porque como poderia um homem impuro, sujo, cheio de pecado, manter comunhão com Deus Santo? Agora, de um outro lado também, para que esse homem seja santo, ele tem que sim ter essa comunhão e tem que ter esse contato, estar ali buscando Deus para que ele seja então
santificado. É somente através da comunhão com Deus que a santidade é encontrada e desenvolvida em nós. Você está entendendo hoje, queridos? Precisamos, então, nos achegar mais a Deus. Porque quanto mais eu chego perto, mais eu tenho a possibilidade de ser santificado, lavado, transformado, curado. Santificação também significa cura, cura de alma. Vai tirando todas aquelas coisas maldosas, todo aquele sentimento, todo pecado, toda coisa que me fere e que fere a presença de Deus. Isso é muito tremendo. Quero que você confira agora no Salmo, eu acho que é o Salmo 65, um versículo muito tremendo também, para você entender um pouco isso. Diz assim o versículo 4 do Salmo 65. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, a quem tu chamas para ficar pertinho, aproximado, para que assista nos teus átrios, no teu tabernáculo, na tua casa. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Olha que tremendo, como que é importante e necessário nos aproximarmos de Deus, da casa dele, de estarmos na presença dele, de estarmos ali tendo esse acesso. Sabe, eu acho tão tremendo como Deus, ele nos dá esse acesso, mas sem constrangimento. Jesus, quando ele vem derramar o seu sangue, foi pleno, sem deixar-nos aquele sentimento de que, não sei se eu posso chegar a Deus. Eu não sou digno. Eu não tenho condições. Eu tenho vergonha. Olha só como eu estou. Isso foi tirado, caiu por terra. É muito tremendo como Deus age dessa maneira a nosso favor. Porque ele poderia muito bem falar, agora tu vai entrar na minha presença, mas olha só como que você fez, como você era. A culpa, o julgar que nós merecíamos, tudo cai. Quando o sangue nos cobre, nós somos justificados. Isso quer dizer, eu sou feita justa, uma pessoa justa. Mas não é porque eu operei minha justiça, eu trabalhei, eu fiz boas obras, não. Porque Jesus me fez justa. Ele te faz justo pelo derramar do sangue dele. Por isso você tem acesso a Deus. Veja comigo uma passagem muito forte que está em Hebreus. Eu amo essa passagem. Hebreus capítulo 4, se não me engano, começa com o versículo 14, que diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer da nossa fraqueza. Mas temos um sumo sacerdote que antes, ele foi tentado como nós em todas as coisas, como nós, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então nós temos um sumo sacerdote que derramou o sangue por nós, mas nos entende. Porque o ruim, sabe de uma coisa muito ruim? É quando você chora para alguém que não entende a tua dor. Ele pode falar palavras bonitas, olha, Deus vai te dar a solução, Deus vai te ajudar, isso vai entrar aqui e sair aqui. Eu, sabe, sinceramente, eu gosto de chorar com alguém que chora comigo, que entende o que eu estou passando. Então Jesus é este, que ele passou dor, vergonha, solidão, tristeza, rejeição, tudo que você passa, ele viveu, ele vivenciou, ele sabe a dor. Eu vou contar um testemunho aqui sobre isso. Certa vez estávamos longe, a minha família, eu tinha crianças pequenas, meu esposo estava em outro país, tentando vender algo ali, e nós tínhamos morado naquele país, e tínhamos pertences, carro, e nós tínhamos que desfazer para voltar para o Brasil. E foi um processo um pouco cansativo e triste, porque meses ele lá e a gente aqui. E nós chorando, com saudade, triste, e um dia eu estava muito arrasada, porque eu achava que aquela situação ia ficar para sempre, que ia demorar muito tempo, e meu coração estava muito angustiado. E aquele dia eu sentei naquele quarto e comecei a chorar, só isso. Eu chorei diante de Deus. E de repente, no meu choro, o Espírito Santo vem para mim, e ele me diz algo. Olha o que o Espírito Santo me diz: eu estou chorando com você. Eu também choro. A tua dor faz eu chorar. Eu sinto com você a tua dor. Sabe o que aconteceu quando ele me falou isso? Imediatamente
eu tomei conta de que o próprio Deus estava chorando comigo. E claro, Ele iria me dar a solução. E quando Ele falou que Ele sentia comigo, aquilo foi um consolo tão grande que eu parei de chorar. Disse, poxa, Deus está comigo, Ele está chorando comigo, eu vou vencer. Então é esse Deus que sente a nossa dor. Mas olha que tremenda a sequência de Hebreus 4, tem mais, que fala assim, porque não temos um sumo sacerdote, né, que não vai entender a nossa dor. Por isso, acheguemo-nos, vamos chegar confiadamente diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça e socorro no tempo oportuno, na hora certa. Você pode chegar para Deus confiadamente. O sangue te garante esse acesso com confiança. O que significa confiança? É que nem um garotinho de 5 anos que vê o pai dele sentado no sofá. Aí ele fala, eu quero sentar no colo do meu pai. E aí, quem sabe, o pai tem um livro no colo ali, está estudando. Aquela criança tão confiada, sabe que aquele pai ama tanto ela, que ela chega lá, tira aquele livro do colo do pai, eu quero sentar aí. E tira o livro e se assenta no colo dele, com confiança, porque é o colo do papai. É meu aquele colo, ele diz. Eu tenho acesso, é o meu pai. E você acha que ele vai até jogar aquela criança? Não, ele vai, vem aqui, meu filho, senta aqui no colo da mamãe, do papai. É confiança. Então Deus está falando, vem para mim com essa confiança também. Achegai-vos, pois, com intrepidez. Intrepidez é confiança. Tem aqui uma palavra forte. Olha só, intrepidez, ousadia. Nós podemos ser ousados, porque Jesus garante, por causa do sangue dele. Você pode chegar a Deus com ousadia. O propósito de Deus, para você chegar com ousadia e ser santificado por Ele, liberto cada dia mais, curado, não é somente para que você esteja só viver aquela glória só para você, ter uma vida só você e Deus, mas é para que esta vida de santidade venha produzir frutos. Olha que coisa tremenda. Você vai poder então ser um agente de bênção para outros. Esse é o propósito de Deus. Ele vem nos santificar para serviço. É o que está escrito aqui, primeiro para servir Ele. Mas o serviço a Deus sempre é também, claro, um serviço ao próximo. Quando eu amo o próximo, eu amo Deus. Quando eu amo Deus, eu amo o próximo. Quando eu sirvo Deus, eu sirvo o próximo. Em servindo o próximo, estou servindo Deus. Então são duas vias. Não é só eu estar ali sozinha com Deus e Deus comigo. Não, a santidade, ela tem um propósito para servir, para gerar frutos para o reino. Então hoje, você que me assiste, foi santificado por Deus para fazer algo para Deus. Não ficar só tendo ali um momento a sós com Deus, você e Deus, e o resto que se perca. Não é para isso. Olha o que diz aí o Salmo 73. Olha o versículo 28, tremendo. A gente vai para o intervalo, mas antes de ir, confira aí esse versículo no Salmo 73, se não me engano, é o versículo 28, que diz assim: quanto a mim, bom é estar junto, estar em comunhão a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio. Mas aí, para quê? Para proclamar todos os seus feitos. Tempos a só com Deus, comunhão com Deus, para que produz? Para que eu seja bênção para o meu próximo, para outros. Eu estava lendo um livro do pastor Benny Hinn, homem de Deus, e ele fala sobre isso. Ele fala o seguinte: é muito importante ter comunhão com o Espírito Santo. Falar em línguas, ter uma vida tremenda, mas não é um propósito só de ter assim aquela comunhão como se fosse um piquenique, né? Eu estou bem aqui com Deus, eu e Deus, só nós dois. Não. O propósito dessa comunhão, ela tem que gerar frutos, ela tem que desencadear em obras, em serviço para Deus. É isso que Deus está falando conosco hoje. Eu tenho que desencadear esse trabalho, essa comunhão, ela tem que gerar serviço. Construção de reino. Você está entendendo hoje o que Deus está falando conosco? Eu tenho aqui, está dizendo no Salmo 73, eu tenho essa comunhão com Deus para proclamar os seus feitos, para ter uma vida com Deus, para fazer serviço, para desencadear em obras. É isso que Deus quer para você e para mim. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós vamos voltar falando sobre isso em outra passagem também que diz da importância de sermos úteis para Deus. Utensílio, nós somos um vaso, um instrumento no qual Deus opera, mas para sempre
para o bem do próximo, para trazer outros, reconciliar outros a Deus. Porque ninguém vive numa bolha. Nós vivemos sempre juntos, em unidade, para abençoar o próximo. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos rapidamente daqui a pouco mais com você.